onde ela não via mais o futuro, onde ela não via mais saída. No meio dessa dor, existe Ruth. E Ruth declara: aonde é que fores, irei. Isso está lá em Ruth 1,16. Aonde é que fores, irei. E onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Noemi achava que a história dela tinha acabado. Ela não via como fazer, como prosseguir. Mas eu quero te falar nessa manhã, minha irmã, que na vida dela, Deus estava apenas começando uma nova história. E o que acontece? Vocês devem conhecer a história. Ruth vai ao campo, encontra Boaz. Lá a redenção, a restauração. E resumindo, no final, como que Noemi termina essa história, gente? Uma mulher que se dizia vazia, que pediu para chamar ela de Mara, porque ela estava amarga com a vida, porque ela achava que a vida tinha ferido, porque ela não via solução, ela achava que tudo tinha acabado. Ela termina com um neto nos braços. Lá no último versículo de Ruth fala sobre isso. A graça de Deus a sustentou. E eu quero te falar nessa manhã, que a graça de Deus sustenta quando tudo se perde. E ainda te devolve o propósito. E isso mostra que mesmo quando sentimos sem força e sem esperança, a graça mantém de pé até que o propósito de Deus se cumpra. A graça te alcançou, minha irmã. A graça te alcança. Glória a Deus. Agora deixa eu te falar de uma outra cena. Uma outra mulher. Que eu preciso falar sobre ela hoje. Engraçado que essa outra mulher, ela não estava aqui na minha palavra. Mas eu acrescentei ela depois da ministração de domingo. Que Deus falou ao meu coração, coloque ela. Falei, sério, Senhor? Amém. Eu vou te falar de uma outra cena, que está lá no História em Evangelho de João, capítulo 8. Uma mulher não ferida pela perda, mas marcada pelo pecado. Ela é pega em adultério, arrastada, exposta, humilhada, colocada no meio de homens com pedras nas mãos. E a lei dizia o quê? O que a lei dizia? Ela tem que morrer. Ela tem que ser apedrejada. Mas então chega Jesus Cristo. Que maravilhoso, né, gente? E ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece? Um por um vai embora. E fica só quem? Ela e Jesus. Só os dois. E Jesus fala para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A graça alcançou. Presta atenção nisso, minhas irmãs. Ela chegou ali aguardando uma condenação. Ela chegou ali pensando na morte. Ela chegou ali pensando o que queriam fazer com ela. Com vergonha, com a cabeça baixa, sem futuro, sem nem saber o que viria pela frente ali, naquele lugar, as pessoas olhando e condenando. Mas ela saiu dali perdoada, com a graça, com o favor do Senhor Jesus. A graça não ignora o pecado,
mas ela quebra a sentença de condenação, a sentença de condenação. Amém? Glória a Deus. E eu quero te falar aqui nessa manhã, que às vezes existem mulheres que não abandonam o passado. Às vezes mulheres que não estão como Noemi, ferida pela vida, mas estão presas, carregando culpa, ouvindo os cochichos do inimigo falando, mas você fez isso, você fez aquilo, e agora você está subindo lá na frente? Como assim? Ah, mas aquele dia você falou isso e isso, lá no seu passado. Ó, a fulana vai te ver na rua e vai falar, nossa, eu lembro dela lá, né? Nas quebradas, vamos se dizer. E o inimigo fica lançando isso na sua mente. Lembranças do passado. Mas eu quero te falar nessa manhã, que Deus não te define pelo seu passado. Vocês estão me entendendo? Ele te traz uma nova chance. Ele te chama pelo que você possa se tornar perante Ele. Ele tem promessas para a sua vida, minha irmã. Não importa o que você fez. Não importa. Ele conhece o seu interior e Ele te chama pelo seu nome. Não deixe que essas vozes falem na sua mente para tentar roubar a sua paz. Você tem que falar, eu sou filha, filha amada do Pai. Eu aceitei Jesus como o meu verdadeiro Salvador e a partir daí Ele escreveu uma nova história para a minha vida. Glória a Deus. A graça nos alcança e nos levanta para viver algo novo. Amém? E eu quero falar agora sobre uma outra mulher, que está lá no livro, em primeiro livro de Samuel. Ana. Ana era uma mulher que tinha tudo, menos aquilo que ela mais desejava. Um filho. E naquela época isso era motivo de vergonha. Naquela época as mulheres que não podiam ter filhos, como os homens tinham outras esposas, as esposas que tinham filho, humilhava a que não tinha. Falava para ela, você não serve para nada, porque nem filho você consegue ter. Elas eram humilhadas. Então Ana se sentiu humilhada por não ter gerado um filho. E ela era provocada. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel 1,7, Ana chorava, Ana não comia, ano após ano. E ela ia ao templo ali, mas não era para celebrar. Ela ia ao templo para chorar. Até que um dia, ela decide se derramar diante de Deus. Muitas vezes nós estamos esperando algo, muitas vezes nem é filho. Mas muitas vezes você sofre esperando alguma coisa acontecer e aquilo te consome e você não sabe mais como fazer. Às vezes as suas orações vão ficando fracas, você desiste até de orar porque você não está conseguindo, porque aquilo está roubando a sua paz, porque aquilo está tirando os seus dias. Mas Ana fez um voto com o Senhor. Se me deres um filho varão, está lá em 1 Samuel 1,11. Se me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana decidiu parar de só chorar. Só chorar. Ela chorou, mas ela orou. Ela chorou abundantemente em oração ao Senhor. Ela orou, tomou uma decisão. Ela foi para frente, ela não ficou parada esperando. Ela decidiu, ela fez um propósito com Deus. E Deus respondeu a sua oração.
Quantas mulheres, muitas vezes, estão passando por um problema. Em vez de se derramar diante do Senhor, em vez de se prostrar, de se ajoelhar, começa a ficar amarga, como Noemi. Começa a ficar com raiva da vida. Esquece. Quem está com você, minha irmã? Quem está trabalhando ao seu favor? Mas a partir desse momento que Ana faz esse propósito com o Senhor, ali, algo muda. Porque ela entregou a sua dor para Deus. E é isso que nós devemos fazer. Quando a dor está nos consumindo, nós devemos entregar para o Senhor. Fala, Senhor, eu não consigo, mas com o Senhor eu consigo. Porque é o Senhor que vai me fortalecer para passar por essa situação que eu sozinha não consigo. A dor que foi entregue para Deus, ela se transformou em milagre. E Deus responde, Ana dá a luz a Samuel, o profeta Samuel. Olha que glorioso, gente. Ela recebeu uma resposta. Agora me pergunta, o que Ana passou até receber essa resposta? O que Noemi passou? Mas elas permaneceram firmes. Elas não olharam para trás. Elas decidiram andar com Jesus e viver uma vida em oração. Minhas irmãs, isso revela que a graça nos sustenta no tempo de espera. Às vezes você está esperando alguma coisa que não chega nunca. Aí você conversa com a pessoa e ela fala assim, já até desisti de orar, porque eu já orei tanto, parece que ninguém me ouve. Ele está te ouvindo. E nesse caso aqui, Deus transformou as lágrimas de Ana em sementes de propósito. Deus quer falar com você nessa manhã, minha irmã. Ele quer transformar a sua dor em sementes de propósito. Veja propósito. Veja a graça sobre a sua vida. Por que a gente, eu falo de mim mesmo, por que a gente tem tanta dificuldade de olhar só aquilo que está ruim? Tem um exemplo que você pega um papel em branco e põe um ponto preto e você fala para a pessoa, o que tem aqui? Um ponto preto. O papel branco foi esquecido. Por quê? Porque a gente está focado no problema. Mas às vezes esse problema é o espinho da carne de Paulo. Para que o seu eu não cresça. E para que você dependa totalmente do Senhor Jesus. Noemi achou que acabou. Mas Deus restaurou. A adúltera achou que seria condenada, mas Deus a perdoou. Ana achou que viveria vazia, mas Deus fez gerar, e isso é graça. Fala assim para a sua irmã que está ao seu lado e fala, isso é graça. E muitas vezes a gente está tão perdida, com tantas coisas do nosso dia a dia, igual a pastora Marta falou ontem. Vai para lá, vai para cá, busca menino, busca marido, vai, faz almoço, faz janta, passa roupa, lava roupa, limpa a casa. Às vezes a graça está ali e você não está vendo. E você está lá, Senhor. Né? Eu quase não faço isso, né, pastor Fred? Amém. Eu tento, gente. Eu tento. Mas é lógico, e tem dia que a gente está aflita. A vida da mulher, como se diz, a vida da mãe brasileira não é fácil.
Por quê? A correria. E você vai para lá e você volta, né? Chegou agora, vamos deitar e dormir. Gente, às vezes a graça já te alcançou. E você não percebe nas mínimas coisas que o Senhor está fazendo na sua vida todos os dias. E você só pensa que está vivendo uma vida amarga, uma vida triste, uma vida de espera, uma vida do passado. E o Senhor está lá, minha filha. Eu estou aqui com você. É olhar para os seus filhos e ver a graça de Deus te alcançando. É olhar para o seu marido. É olhar a compra no final do mês. E é olhar o dia que não teve nada, mas a irmã veio e te abençoou. É a graça. Três mulheres. Uma ferida pela vida. Uma marcada pelo pecado. E uma esmagada pela dor. Eu não sei se você se identifica com alguma dessas mulheres. Mas eu quero te falar nessa manhã que todas elas foram alcançadas pela mesma coisa. A graça de Deus. E na Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu não poderia deixar de dizer que mesmo quando tudo parecer difícil na sua vida, tudo parecer contrário, quando você não ver saída, quando você não ver resposta, lembre-se que a graça já te alcançou ali naquela cruz, quando Jesus morreu por amor a você e te trouxe vida e te entregou a salvação de graça. Isso é a maior graça que nós temos que entender todos os dias das nossas vidas. E muitas vezes aquilo que você está passando é para você crescer. É para escrever uma nova história. Eu não sei se vai se tornar um pouco repetitivo o que eu vou falar aqui, que eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu preciso citar, porque eu sei que tem pessoas aqui que não me ouviram da outra vez. Mas, quando nós fomos para São Paulo, eu, o pastor Fred e o Gustavo, ainda não tínhamos a Rebeca, e naquela época eu não entendia muito bem. Mas eu sabia, porque Deus usou a vida da pastora Marta e falou, vai, né? Amém, pastora Marta? E eu fui. Usou a vida de algumas irmãs também, amigas, né? Que falaram para mim, você precisa ir. Na época, eu falei, gente, mas assim, como assim? Eu vou deixar uma escola, né, que eu trabalho, tão boa. Lógico que vem outras pessoas e falam para você, não, você é doida. Minhas irmãs, e nós fomos para lá, porque meu esposo tinha passado no concurso lá. E eu falo para você que lá foi um processo tão maravilhoso, porque nós moramos em 3 cidades, e cada cidade que nós passamos, Deus preparou a igreja. Porque já as coisas já estavam assim, né? Eu já estava me acostumando. Deus está me chamando. E Deus chamou ele através... Olha o tanto que foi engraçado. No dia que meus pais foram para lá nos visitar, e meu pai queria ir ver o pastor Justino, que é um grande amigo, um pastor, né, amigo da sua juventude aí, de pastoreio. Ele era da Igreja de Cristo da Vila Nova, certo? E o pastor Justino é um pastor que começou muito jovem. E meu pai queria muito visitá-lo, porque ele morava perto da nossa casa. No dia, o Fred ia trabalhar, ele ia entrar 6 horas no serviço. E aí eu falei, meu pai está querendo ir lá no pastor Justino. E ele falou assim, eu acho que vai ser difícil, porque eu tenho que entrar 6 horas, não sei se dá, né?
Aí ele falou, não, vamos. Aí meu pai, não, a gente vem embora antes, então vamos. E lá nós fomos, na casa do pastor Justino. E o pastor, gente, eu não vi nada disso acontecendo, eu sei porque ele me contou. Porque nesse momento as mulheres estavam na cozinha. Mas os homens estavam na sala conversando. E como diz o meu esposo, o pastor Justino, começou a contar a sua história de vida. E Deus falou no coração dele naquele dia. Ele não me falou nada naquele momento, ele foi trabalhar. Mas no outro dia ele chegou do serviço. E ele me contou que Deus tinha falado ao coração dele. Nem ele sabia que ele iria ser um pastor. Deus chamou para servir, ele falou isso para mim. Deus me chamou para servir. E em minhas orações eu tinha falado para o Senhor, Senhor, se um dia for para me voltar para Goiânia, que seja propósito do Senhor. Porque pelas minhas forças, eu não vou tomar essa decisão. Lembro disso até hoje. Então, eu sempre orava dessa forma. Então, quando ele falou para mim, Deus me chamou e nós vamos voltar, eu assustei, mas eu falei, amém. E quem diria que hoje nós estamos aqui há 8 anos, pastoreando, juntamente com meu pai e com a minha mãe, coisa que eu nunca imaginava. Porque diante de dores, no decorrer da vida, o Senhor me sustentou e Ele tinha propósito. E a graça me alcançou. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Sabe, minhas irmãs, eu sinto isso muito, muito forte em meu coração. Porque existem mulheres aqui cansadas. Existem mulheres aqui que estão cansadas de tentar ser fortes por si só. Cansadas de esconder as suas dores. Sorrindo por fora, sangrando por dentro. Cansadas de lutar sozinhas. Por que você está fazendo isso, minha irmã? Você não está sozinha. Você é filha amada do Pai. Ele está com você. Fala assim para sua irmã, você é filha amada do Senhor. E a graça te sustenta. E eu quero te falar que se você está como Noemi, sentindo que a sua vida está amarga, você olha para o amanhã, você não vê, suas esperanças acabaram. Porque você perdeu tudo o que você tinha. Eu quero te falar que Ele, o nosso Deus, te sustenta. Se você está como aquela mulher adúltera, presa ao passado, perdida, acha que está todo mundo te olhando, te condenando, pelo que você fez, pelo que você era. Eu quero te falar nessa manhã que Ele te perdoa. Ele é um Deus de perdão, e Ele te ama, e Ele te chama pelo seu nome. Mas se você está como Ana, numa espera, e chorando, chorando, eu quero te dizer que Ele te faz gerar. Talvez a sua espera está tão longa, e você está pensando em desistir. Desistir de orar. Quem já ouviu isso? Eu já parei de orar. Eu já ouvi. E eu já fiz isso. E muitas vezes ajoelhar no chão e falar, Deus não está aqui. Parece que eu não sinto Deus aqui. Mas eu não sabia. Eu não sabia que eu estava passando por aquilo para o meu crescimento. Porque Deus tinha propósito. E eu quero te falar nessa manhã que Ele tem propósito na sua vida. Ele tem propósito na vida dos seus filhos.
Que às vezes você ora tanto por eles e fala, Senhor, misericórdia. Parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Minhas irmãs, quando você está dessa forma, igual como eu já passei por isso, eu sei. Parece que as irmãs chegam para te falar algo. Você fala, como? Estou nem acreditando. E outra pastora Marta falou sobre isso. Você vai ser honrada. E ela, agoniada, né? Marta. Ontem ela estava falando sobre isso, que ela nem esperava a graça que estava alcançando a vida dela, né? E eu passei por isso, de irmãs virem falar para mim sobre algo que ia acontecer lá na frente, e eu olhava aquilo e falava assim, sério? Por quê? Você está tão angustiada, você está tão agoniada, você está tão ferida que você não vê mais com os olhos espirituais. E quem está ao seu redor está vendo tudo. Calma, minha irmã, vai passar. Calma, minha irmã, vai resolver. E se não resolver, Ele é contigo. A graça não apenas te levanta, ela te sustenta, ela te perdoa e te faz viver o propósito de Deus. Glória a Deus, minhas irmãs. Eu queria que você se levantasse, mas que você colocasse a mão no seu coração. E daqui a pouco eu quero que você chegue aqui até essa frente, mas antes eu quero falar algo a você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Sem olhar para ninguém, porque esse momento é entre você e Deus. E talvez ao longo dessa palavra, você se viu em uma dessas mulheres. Talvez você seja como Noemi, ferida pela vida, cansada, amarga por dentro, tentando continuar, mas sem força. Talvez você seja como aquela mulher do Evangelho de João 8, carregando culpa, vergonha, presas em erros que ninguém aqui sabe, mas Deus sabe. Ou talvez você seja como Ana, chorando em silêncio, lutando uma batalha que ninguém vê. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero te falar que Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa: a minha graça te alcança. A minha graça te alcança. E você vai chegar aqui para frente agora.